Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo vou falar sobre Code Expression. É algo que é muito negligenciado aí pelo pessoal, mas é uma funcionalidade muito poderosa aí que o Flutter Flow oferece pra gente. Então, o que são os Code Expression? São expressões que retornam um valor ou validam alguma coisa pra gente no código de uma linha só. Então, ao invés de eu chamar uma custom function para fazer algo, para somar um valor, eu já posso fazer ali rapidamente por code expressions. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui que eu deixei preparado para vocês das possibilidades do que dá para fazer com code expression, tá bom? Deixa eu carregar aqui o Flutter Flow. Esse vídeo não vai ser editado, então da forma que vier vai. Da forma que gravou tá indo. E eu vou tentar ser bem didático aqui, vou tentar passar bem com calma para vocês entenderem bem como funciona, tá? Nessa primeira página eu deixei pronto uma soma simples. Então aqui no primeiro test field a gente coloca um valor, no segundo outro, ele vai me dar a soma. 5 mais 10, 15. Aqui do lado eu deixei para validar e-mail. Então, se eu colocar um e-mail assim, ele já consegue me retornar. Digite um e-mail válido, porque ele está esperando que tenha um arroba e um ponto. Então, se eu digitar um e-mail com arroba e ponto, ele já valida, já vai estar válido. Ele não retorna que é um e-mail inválido. Não coloquei .com porque nem todos os e-mails são .com, como por exemplo da AppTricks, que é .app. O terceiro aqui é para formatação de valores. Então muitas vezes a gente precisa fazer uma máscara para ter uma usabilidade boa para o usuário. E só que no banco a gente não quer gravar daquela forma, não quer gravar com ponto, com vírgula, com barra, etc. Por exemplo, aqui CNPJ. Então eu digito, tá tudo com máscara meu CNPJ, e depois eu dou um formatar e ele me retorna sem ponto nenhum, sem barra, sem hífen. OK? No quarto, coloquei para trazer maiúsculo. Então, muitas vezes a gente tem inconsistência no banco, conforme o usuário vai cadastrando. Um cadastra maiúsculo, outro cadastra minúsculo, e na hora da gente trazer esses dados, acaba ficando inconsistente, ou na hora de pesquisar eles. Então, se eu colocar aqui um nome, Maria, por exemplo, e formatar, ele consegue me retornar Maria maiúsculo. OK? O último, que eu vejo muita gente pedindo isso, que é como é que soma valores de uma lista. Então eu deixei aqui, tem uma lista de valores que pode vir do Firebase, pode vir do Supabase, pode vir de AppState. Então eu tenho lá, Joana tem de valor 98,67, Pedro tem 17,32, Maria tem 107,69, João tem 35,50. E o total ele já me apresenta, que é 259,18. E aqui também tem, caso eu precise ser por botão. Então somar 259,18 também. OK? Agora vamos ver como é que é feito isso. Como é que é a mágica do Code Express. Então, primeiro, na primeira página eu fiz uma página bem simples para calcular. Então tem dois test field, nele não tem ação nenhuma, e eu criei um page state que vai armazenar nosso cálculo. Ele é um cálculo, ele é integer e ele pode ser vazio, porque ele vai começar vazio. E no botão calcular que a gente vai setar esse page state. OK? Então a gente vai dar um update page state, set value e o code expression. E o que está nesse code expression? Tá um var1 e um var2. O que é meu var1? Meu var1 é o primeiro test field lá. E meu var2 é meu segundo test field. E aqui eu coloco a expressão. Nesse caso é só var1 mais var2. Poderia ser menos, poderia ser dividido, poderia ser vezes,
Poderia ser qualquer cálculo. Nesse caso, é só mais. Dá um check erros e ele vai dar no erros e tá tudo ok. Aí depois de updatear, eu apresento na tela. Ele não mostra no começo porque está com uma condicional, então eu só mostro na tela quando tiver valor. Quando ele começa nulo, então ele não mostra na tela. Quando ele dá um update na tela, aí ele retorna. Então se a gente retornar para cá, 10 mais 25, calcular, 35. Então funciona certinho. Vamos para o segundo. O code 2, que é a validação de e-mail. Esse caso é um pouco diferente. A gente vai ter um booleano de page state para ver se é true ou false. O que vai ser true ou false? O true vai ser se tem um arroba e um ponto. Se tiver isso, ele me retorna que o e-mail é válido. Se não tiver isso, ele me retorna que o e-mail é inválido. E como que ele retorna? Eu escrevi só um textinho, digite um e-mail válido, coloquei de vermelho, e uma condição. Se o e-mail for falso, você mostra na tela. E nesse test field, eu tenho o que? Eu tenho onChange. Por que não onSubmit? Porque eu não quero que ele precise apertar Enter para funcionar. Então, conforme ele vai digitando, eu já vou fazendo a operação. E aí ele retorna para mim. Então, vamos para o Code Express. O que eu pego? Eu pego só o test field, primeiro test field lá que o cara digitar, e eu dou um regex. O regex aqui, ele tá de A a Z, que ele aceita, 0 a 9, símbolos. Aí ele tem um mais arroba, então ele precisa do mais arroba. Então a primeira parte, ele aceita tudo isso de símbolo, mas ele precisa ter um mais arroba, precisa ter mais coisa depois do arroba, e depois mais um ponto. E aí ele dá um hasmatch em quem? Na minha var 1. E com isso ele valida. Se tiver um arroba e um ponto, ele retorna true. Se não tiver ou arroba ou ponto, ele vai retornar false. Ok? Então, bem simples aí, a gente consegue validar aqui. Então, não tem arroba, retorna, digite um e-mail válido. Se só tiver arroba e não tiver ponto, digite um e-mail válido. Se tiver arroba e ponto, aí ele some que o e-mail é válido. Bacana, né? Vamos no code 3. Que no nosso caso aqui é quarto, porque eu deixei o de soma por último. Nesse nós vamos formatar o CNPJ. Poderia ser formatando qualquer outro valor que você tenha símbolos. Então aqui primeiro a gente fez uma máscara de CNPJ no test field. Nessa máscara tem número, número, ponto, número, 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 ponto, número, número, barra, número, 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 hífen, número, número. Ok? E aqui a gente tem um page state também, que é uma string. Poderia ser string, poderia ser integer. Se fosse integer, a gente teria que converter. E eu tenho um botão formatar. O nosso formatar, ele vai setar nosso page state dessa forma, com Code Expression. var1 também, igual aos outros, vai pegar o que digitou lá no text field, vai dar um var1.replace all, então ele vai substituir tudo. Tudo o quê? Tudo desse regex, que é ponto, barra e hífen. Vai substituir pelo quê? Por nada, que é duas aspas simples ali. E com isso, a gente tem aquele efeito para a gente gravar no nosso banco. Então o cara digita o CNPJ, formata, traz sem ponto nenhum para a gente. É muito mais fácil de trabalhar assim, com esse retorno aí, gravando dessa forma e retornando dessa forma. Ok? Vamos pro próximo, nosso code 5, que é para transformar em maiúsculo. Então muitas vezes a gente tem ali o cliente, usuário gravando um minúsculo, outro maiúsculo, e o banco fica aquela confusão. Então a gente pode
formatar de uma forma só e deixar tudo alinhado no nosso banco de dados, deixar tudo conforme para a gente depois trabalhar com pesquisas, trabalhar com retorno de valores. Então nesse teste field, é um teste field normal, a gente aqui na página vai ter uma variável de formatado, que ela é string, pode ser nula, e nosso botão formatar. Formatar, ele vai setar o page state com um code expression bem simples, que é meu var1 to uppercase, que é uma função que tem no code expression no Flutter, tá? Então to uppercase ele vai transformar tudo em maiúsculo. Retornando, se a gente ver aqui, vamos lá, Joãozinho, formatou, ele traz maiúsculo para mim. Também é muito utilizado isso daqui. E o último, que é a soma de valores. Como é que é feita essa soma de valores? Bom, no Code 3, o que eu fiz aqui na página? Primeiro, minha página ela tem um query backend, que eu estou pegando tudo da minha tabela, todos os documentos. E eu tenho um page state de soma. E ele é do tipo double, porque lá meu valor no banco de dados também é double. E eu coloquei aqui no scaffold o query backend, porque eu vou utilizar não só na list view. Eu vou utilizar depois e eu preciso que ele tenha essa propriedade depois, que o filho consiga ler. Então no list view eu tenho um children, que é do meu backend, é só um children normal, sem tratar nada, só traz o code express em documentos, no footer changes, e trago aqui o nome e trago o valor. No final dessa lista eu tenho um row que traz o total e ele soma. E aqui é que está o code expression. Então o que ele está recebendo aqui? Um var1, só que esse var1 é um list. Então ele está indo lá no meu code expression. Vamos pegar aqui, code expression documento. Eu vou fazer um map list itens. E o que eu quero do meu map? Eu quero o valor. Não posso pegar nome, porque não dá pra somar o nome. Então eu quero o valor, porque ele é do tipo double. E meu retorno tem que ser também do tipo double. É uma lista? Não, não é uma lista meu retorno. E aqui eu coloco var1.reduce valor atual e próximo valor, que recebe o valor atual mais próximo valor. E com isso ele vai sempre armazenando o valor atual e vai somando com o próximo, valor atual e somando com o próximo. E com isso ele percorre toda a lista que é necessário. E para a gente formatar esse valor, então vamos aqui, ele vai estar no footer changes, eu quero formatar para reais. Isso é muito importante e não tem só no code expression, tá? Tem em qualquer texto que recebe double, você vai conseguir formatar. Então você coloca custom, coloca aqui asterisco, que asterisco quer dizer o quê? Que é um número, vírgula, asterisco, você vê que conforme eu vou preenchendo, ele vai preenchendo aqui no preview também. Coloco 0.00, que é para ele respeitar a casa decimal. Mas você vê que aqui tá vírgula e ponto. Então a casa milenar está em vírgula, que é diferente do que a gente utiliza aqui no Brasil, que a gente utiliza ponto e ali nas casas decimais a gente utiliza vírgula. Então a gente muda para PT e ele já consegue inverter. E para a gente trazer o símbolo na nossa moeda, que é o cifrão, a gente só escreve aqui R cifrão e dá um espaço. Aí ele já vai trazer tudo bonitinho. Aqui eu trouxe tanto para trazer em linha, como também para apertar um botão e somar. Então o botão de somar ele vai setar aquele valor daquela variável e segue a mesma coisa. Vai receber toda a lista de double, vai calcular
e vai setar, que vai aparecer aqui. Então vamos ver o resultado. Então se você ver, o total 259,18. Se eu apertar o somar, também 259,18. Ok? Vocês gostaram? Vocês utilizam no código de vocês? Code Express é uma funcionalidade muito poderosa. Esses foram só alguns exemplos, pessoal. Dá para fazer uma infinidade de coisas. Todos os códigos que eu utilizei aqui no Code Express eu vou deixar no meu GitHub, vou deixar o link aqui na descrição. E comenta aí se vocês gostaram, se somou para vocês conhecer essa nova funcionalidade, se vocês já conheciam. E opina aí o que vocês querem ver. O próximo vídeo vai ser sobre Custom Functions. A gente vai dar uma aprofundada aí, que eu vejo muita dúvida do pessoal em Custom Functions, Actions e Widgets. Também comenta se o vídeo ficou um pouco confuso, se foi bom a didática, se vocês entenderam. Então comenta aí e por hoje é só, pessoal. Valeu, se gostou, compartilha.